Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, Itajubá, bom dia a você, ouvinte da Futura FM. Estamos mais uma vez ao vivo, juntos aqui diretamente dos estúdios da 106.9. Aqui quem fala é o Tenente Melo. Estamos começando mais um Nos Bastidores da Política. O Duarte está aqui na mesa de botões dando suporte. Bom dia, Duarte. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio. Duarte que esteve lá na granja com a irmã Florinda. Ele falou que ia, prometeu ir, não foi, ela ligou pra ele chamando, cobrando. Promete pra ela e não cumpre, você vê, viu? Um abraço pra irmã Florinda, todos lá da granja, Venceslau Braz. É um grande prazer toda vez que nós vamos lá, um trabalho muito bonito que eles fazem, né? Tem um nome oficial, Duarte, que eu nunca decoro, Centro de Apoio Sagrado Coração, acho que é uma coisa assim, né? Não. Isso, Casa de Apoio Nossa Senhora do Sagrado Coração. A irmã Florinda puxou a minha orelha e falou: Tenente, o nome correto é esse. Aqui a gente está acostumado a falar granja, né? Acostumado a falar granja aí. E o Duarte esteve lá visitando os equipamentos antigos lá da fanfarra, né, Duarte? Duarte que foi tricampeão aí da fanfarra na época que havia aí época de ouro das competições das fanfarras em Itajubá. Precisamos resgatar isso, hein, Duarte? Dia 15 de outubro, sexta-feira, dia do professor. Não tem como eu começar diferente o programa hoje, a não ser dando um abraço, mandando aqui um grande abraço de muito respeito, de muito carinho a todos os professores da nossa cidade. Sou professor também, então compartilho aí com os meus colegas de trabalho o nosso dia de hoje. Acabei de sair da sala de aula, estava na escola até agora, às 7 horas da manhã, e ganhei presente dos alunos, ganhei parabéns dos alunos. É isso que nos faz valer a pena a nossa rotina, a nossa luta do dia a dia aí. Dos professores nem sempre valorizados, nem sempre tendo aí o reconhecimento que merecem. Os velhos tempos aí de governo Pimentel, que os professores ficaram sem salário, é bom sempre lembrar disso, pra gente não cair em conversa fiada aí de discurso fácil do pessoal de esquerda. Nossos professores merecem respeito, merecem nosso carinho e merecem todo nosso reconhecimento pelo dia de hoje, dia 15 de outubro. Quantas coisas aprendi, eu preciso agradecer. Música em homenagem ao professor? Olha o Duarte aí, ó. Duarte com a música em homenagem aos nossos mestres, né? Eu vim do Rio, Duarte, né? Da escola militar, acostumado a chamar os professores de mestre. Lá a gente tem que se referir aos nossos professores como mestre. Hoje nem sempre é assim, mas a gente tem sempre que lembrar que os nossos professores são aqueles que nos dão a direção, e a gente decide o que vai ser na vida dentro da escola mesmo, no caminhar da escola ano após ano, aprendendo alguma coisa aqui, aprendendo outra coisa ali. Nós aqui, de nossa parte, contribuindo um pouquinho com conhecimento de química, tem os professores de português, tem os professores de matemática, professores de biologia, de história, cada um contribuindo à sua maneira. Estou do meu lado aqui o professor de história, o Pedro, que eu convidei para participar conosco hoje do programa. E o Pedro tem um problema, gente. A gente convida, ele vem mesmo, viu? Eu convidei por educação e ele veio. Não, eu venho. Chamou, eu venho, meu. Grande Pedro, amigo nosso, esteve aqui já como entrevistado no programa. E eu falei, Pedro, acompanha o nosso programa, já que sexta-feira de manhã está de boa em casa. Vem conosco aqui, que a sua opinião é sempre importante, sempre relevante. E uma feliz coincidência, Pedro. Dia do professor, você aqui do nosso lado hoje, um grande prazer tê-lo conosco. Pedro, professor de História. Melo, professor de Química. Pedro, professor de História. Parabéns pra nós. Professor de Biologia. Professor de Biologia, nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho você vai falar com ele aqui também, o nosso convidado de hoje, que é o presidente da AORI Itajubá. Você já vai conhecê-lo, vai já saber. Se você não conhece ainda a AORI, você vai conhecer, saber o que é a AORI Itajubá. E é professor de Biologia, bem lembrado também, Tenente Prudêncio, nosso presidente. Estão conosco aqui hoje no estúdio 2 convidados mais do que especiais. Fiz questão de trazê-los aqui para conversar hoje nesse programa muito especial nosso, para apresentar para você, nosso ouvinte, o trabalho que eles realizam à frente da AORI, a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Itajubá. Na minha frente está o presidente da AORI, Tenente Prudêncio, e também aqui ao nosso lado, nosso amigo, colega de trabalho aí também, hoje diretor de trânsito, mas hoje não é dia de cobrar quebra-mola dele aqui, nosso Tenente Alan Carlos, também o secretário da AORI. Então, você, ouvinte, vai poder acompanhar a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo é com eles. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a AORI,
ou mandar a sua pergunta, sua dúvida, seu comentário para o nosso programa, o nosso WhatsApp está aqui aberto para nós. É o 9919-1069. 9919-1069. Levei um ano para decorar, ô Duarte, mas gravei. 9919-1069, o WhatsApp da Futura FM. Você manda sua mensagem e a gente lê aqui para você. Também o nosso programa é transmitido pelo Facebook da Futura FM. Você pode participar também, ouvinte, pelo Facebook da Futura. Mande sua mensagem, seu comentário e a gente tem o maior prazer de compartilhar com todos que acompanham o nosso programa. Bom dia, Larissa, está mandando aqui a mensagem para nós também. A Lara também está acompanhando, a Andréia também acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook. E o Pedro também está. Ô Pedro, você está online ou está aqui, ué? Não, eu deixei aqui também. O Pedro está online e está presencial ao mesmo tempo. Gente, vamos lá então. Começar a entrevistar esse papo gostoso que vai ser hoje aqui. Muita informação. É uma instituição que traz aí, carrega as nossas tradições do Exército, nossas boas lembranças da época de Exército, que é a AORE, a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Itajubá. E eu converso hoje aqui, o nosso convidado, o presidente da AORE, Tenente Prudêncio. Bom dia, Prudêncio, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Apresente aos nossos ouvintes quem é o Tenente Prudêncio, professor de Biologia e presidente da AORE. Exato. Bom dia, Tenente Melo. Bem pertinho do microfone, por favor. Bom dia a todos os ouvintes. O Tenente Prudêncio, ele foi também o professor Luiz Prudêncio, da FEP, da Escola de Enfermagem, ali das Irmãs, né? E também da antiga Escola de Enfermagem, que era lá em frente à prefeitura, onde hoje é o G9. Ah, sim. Uhum. Lá tinha a Unopar antes, né? Isso, a Unipac antes, verdade. Foi professor lá também. E atualmente eu estou como presidente da Associação de Oficiais da Reserva, tá? Que congrega os R2 do Exército, não só do Exército, mas também Marinha e Aeronáutica, caso queira fazer parte, sem o menor problema. O que é um R2? Tá. É chamado R2 Oficial da Reserva Não Remunerada. Tá? Então, ele não percebe nada do Exército, nem de ninguém. Essa é uma dúvida interessante, Prudêncio, desculpa te cortar, mas até uma dúvida. Eu sou oficial R2 do Exército. Quem que é o oficial R2? Aquele que cumpriu o seu tempo de Exército, encerrou a sua carreira, que são os oficiais temporários, ou aqueles que por algum motivo, né, saíram da carreira da ativa antes de completar o tempo de aposentadoria. Os oficiais R1 são aqueles que aposentam e recebem a aposentadoria. Exatamente. Mesmo indo para a reserva. Os oficiais R2, né, ou militares R2, são aqueles que vão para a reserva não remunerada. Eu, Tenente Melo, por exemplo, quando eu estava lá em 2007, eu recebi um convite da Embraer na época. Eu era oficial da ativa, oficial de carreira. Se eu tivesse hoje no Exército ainda, minha turma hoje, eu acho que já é tenente-coronel, acho que os últimos vão a coronel esse final desse ano, teria seguido carreira. Mas, diante daquela época, recebi um convite da Embraer, então eu tinha que optar. Ou eu seguia a carreira no Exército, ou eu pedia demissão da ativa. E aí você sai da ativa e vai para a reserva e vira oficial R2. R2 exatamente não remunerado. Esse exemplo que o senhor está dando aí. São esses casos e mais os ex-alunos dos núcleos de preparação de reserva, de oficiais da reserva, o NPOR, igual tem aqui em Itajubá, ou o CPOR, né? Os Centros de Preparação de Oficiais de Reserva, que tem em várias capitais. O Tenente Prudêncio é oriundo de onde, então? Eu sou de Itajubá. Mas do NPOR? Sim, eu fiz o NPOR aqui em Itajubá faz pouco tempo, em 1974. 1974, só o Duarte era nascido aqui, ó. 46 anos. O Pedro, a mãe dele, nem conhecia o pai dele ainda. 46 anos de formado no NPOR. Tá? Quase estamos fazendo 50 anos. Em 24 vamos ver se a turma, se a gente consegue reunir essa turma, fazer um encontro de 50 anos da minha turma. Data mais do que especial. Exatamente. E aí o senhor está hoje como presidente da AORE. Isso. A AORE tem a Associação dos Oficiais da Reserva. Exatamente. Só tem a AORE em Itajubá? Nosso ouvinte está perguntando isso. Não, existem outras associações. Só que não, ela congrega mais o pessoal da R1 e não o R2. O R2, se quiser participar, também poderia, como o R1 também, caso queira participar da nossa associação, é bem-vindo da mesma forma. Tá? Mas existe outras, sim.
A associação nossa, ela foi fundada, vamos dizer assim, ela iniciou os trabalhos de fundação em 2017, mas só conseguiu sair do papel em 2019, quando nós conseguimos fazer o CNPJ, um estatuto, que está até hoje em vigência. E, ano passado, janeiro de 2020, nós conseguimos, com o auxílio do atual comandante do batalhão, o Coronel Cabral, conseguimos um contrato de cessão de uso de uma sala dentro do quartel. Então, a nossa associação possui uma sala para recepção, para reunião, um bate-papo qualquer, lá dentro do quartel. O que torna bastante interessante o nosso caso. Né? A Constituição facilita muito o reencontro da turma, né? Exatamente. O nosso ouvinte, não sei se o ouvinte aí teve a oportunidade de ter uma experiência dentro do Exército, mas quem tem essa oportunidade, assim como eu tive, assim como o Tenente Prudêncio teve, como o Alan também teve, a gente marca a união das turmas, a união dos colegas de farda, marca para a vida inteira, né? Eu saí do Exército em 2007, até hoje eu mantenho contatos próximos dos meus colegas de turma, porque a gente vive experiências que são únicas, né? Que são só do Exército, e de lá a gente traz aprendizados também que a gente leva para a vida inteira. Alan Carlos, secretário da ORE. É isso mesmo, Alan Carlos? O que a gente aprende no Exército, a gente se leva pro resto da vida. Você também é um que já saiu do Exército e eu acho que lembra um pouquinho do que viveu lá. É isso mesmo que eu estou falando ou não faz sentido isso? É isso aí. Bom dia, Tenente Melo, aos convidados. Antes de iniciar, parabéns a todos os professores, ao professor Prudêncio, que tive a honra de ser aluno dele na FEP. Sério? Fui aluno. Coincidência. A minha esposa, a esposa, conheci ela na sala, né, da biologia, fomos alunos, somos casados hoje, parabéns para minha esposa também, está nos acompanhando, né? Dos quatro aqui, só o Alan não é professor, mas é casado com a professora. Mas eu já dei aula, como autorização, né, precária para dar aula de História e Filosofia. Sério? Ih, então, Pedro já... aí, ó. É concorrente do Pedro aí. Mas é uma honra. Eu digo que o jovem, né, é um dever cívico do jovem de 18 anos se alistar nas fileiras do Exército. O ideal seria se todos tivessem a oportunidade de servir ao Brasil, servir à pátria, né, porque o Exército, mais do que tudo, ele representa uma grande escola de formação de líderes, formação do caráter, e aqueles meninos que com 18 anos incorporam as fileiras do Exército, o Exército ele entrega para a sociedade cidadãos mais conscientes. Isso é um fato. Então, com 18 anos, nos alistamos, e aqueles jovens que estão já em início da vida acadêmica, eles fazem uma seleção especial. E a partir dessa seleção especial, se escolhido os 20 que vão compor o NPOR, a turma de formação. É um ano de formação. Após essa formação, em dezembro, a turma desse ano, os aspirantes que cumprirem os requisitos, as provas físicas, as provas intelectuais, são declarados aspirantes oficial da reserva. Após esse período de declaração, os que se destacaram dentro da quantidade de vagas que o Exército disponibiliza, são reconvocados para servir as unidades de engenharia do Exército Brasileiro, não só em Itajubá, mas em todo o Brasil, como oficiais, e podem chegar até primeiro-tenente, que foi o meu caso. No meu caso, eu formei em 2001. Então vamos lá, o Tenente Prudêncio é da turma de 74, 2001. E o Alan, turma de 2001, daqui do NPOR de Itajubá também. Do NPOR de Itajubá. E fui servir lá em Araguari. Em 2003, eu me apresentei em Araguari, no 2º Batalhão Ferroviário em Araguari, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. E eu servi em 76, no Mato Grosso, lá em Cuiabá, fazendo a BR-163, Cuiabá-Santarém. No meu caso, eu trabalhei na BR-153. É uma experiência fenomenal. Não, quem vive isso guarda para a vida toda. Já que temos um professor de história, só falar para ele da história do R2. Primeira vez que se pensou em formação de oficiais da reserva, foi na Guerra Civil Inglesa, em 1642. Tá? Mesmo na Inglaterra,
lá no Reino Unido, em 1906, foi oficializado. Nos Estados Unidos, em 1915, porque tinha muita falta de oficiais devido ao problema da guerra. Tá? E no Brasil, em 1927, que começou com o CPUR do Rio de Janeiro, onde se voltou uma pesquisa procurando cidadãos de formação superior e conduta ilibada para ser oficial de reserva. Tá? Então, em 42, isso na época, quando foi fundada, o tempo era de 4 anos. Em 42, caiu para 2 anos. Atualmente, 1 ano apenas, de 1966 para cá. 1 ano de formação. 1 ano de estudos ali dentro do quartel. O Alan estava comentando aqui da importância, né, do jovem de 18 anos servir ao Exército. O Alan, quando a gente tem 18 anos, eu não sei você na época, mas na época eu não tinha essa consciência. E eu acho que a regra geral, assim, a grande maioria dos nossos jovens não tem essa consciência da importância que é servir ao Exército. Eu não tinha. Né? Eu não tinha nenhum exemplo de militar na família, próximo, nada disso. E fui chegando ali aos 18 anos, o meu desespero era, eu preciso ser dispensado. E fui dispensado. Tanto que eu fiz o juramento à bandeira no mesmo dia que eu fiz a prova do IME, prova do vestibular do IME. De manhã eu fui fazer o juramento à bandeira e à tarde eu fui fazer a prova do IME. 15 dias depois eu estava no quartel. Eu fui dispensado lá em Fortaleza, que era onde eu morava na época, por excesso de contingente, mas 15 dias depois eu tinha sido aprovado, fui convocado para o IME. Aí quando você entra no IME, automaticamente você serve, você faz o serviço militar também obrigatório. Você faz a faculdade e, em paralelo, o serviço obrigatório. Eu estou certo nessa minha análise ou você acha que não? Você acha que a maioria dos jovens hoje, aos 18 anos, tem essa consciência e essa vontade Eu de servir? acredito que ainda existem muitas pessoas que desconhecem e tem até uma imagem, talvez um pensamento como esse que você tinha, de forma equivocada. Porque o Exército, com 18 anos, você está iniciando ali a vida adulta, vamos dizer assim, é um momento de forjar o caráter, forjar valores. E eu acho que o que representa esse espírito patriótico é a pessoa que tem a oportunidade, né? Porque infelizmente não tem vagas para todo mundo, que seria o ideal. Mas quem tem a oportunidade e gosta da carreira militar, pode servir. E aquele que gosta, não conseguiu servir, pode optar pelos concursos. Que temos o concurso da ESA, que é a Escola de Sargentos, o concurso da AMAN, do IME, que vão formar oficiais de carreira, sargentos de carreira. Então, tem essa possibilidade também. Mas que isso aí a gente até brinca, né? É uma parcela pequena da sociedade que tem a honra de vestir o verde oliva, né? Representando o Brasil aí. Tenente Prudêncio concorda com essa análise, Tenente? Sim. Você acha que o jovem de 18 anos não tem essa consciência da importância? Ainda não. A gente nota isso aí, bastante gente. Várias pessoas já me procuraram para verificar a possibilidade de permitir que o filho não sirva. Se eu conheço alguém lá dentro que possa liberar, você tem contato com o comandante para liberar meu filho, né? Tem alunos meus, eu dou aula com ensino médio, então tá exatamente ali a faixa, 17, 18 anos, a hora que eles estão para ter que se apresentar ao Exército. Eles vêm pra cá: professor, você conhece o comandante? Eu falei: conheço. Você pode falar com ele para eu não servir? Eu falei: posso para servir? Posso. Não, para não servir. Não, eu só falo para servir. Aí eles fogem de mim. Mas até porque o sistema de seleção do Exército, ele não permite que se escolha quem vai servir ou não, claro né? Que não. É um jeito... o Exército, ele faz ali as verificações, a aptidão física, de maneira a selecionar aquelas pessoas com maior aptidão. Ainda que a pessoa não seja voluntário para servir, né? E o desejo, né? Como a gente brinca no Exército, todo mundo é voluntário. Tem algum voluntário? Todos levantam a mão. Se não levantar, é automaticamente o escolhido. E a importância, dentro desse contexto, que surgiu as AORES, que até então, o nosso batalhão, né, a gente fala, o NPOR do batalhão é uma escola de líderes. Já se formou mais de 1.400 alunos na sua história. Alunos que viraram aspirantes, muitos serviram e outros estão servindo a sociedade. Não ficou na carreira militar por um tempo, já foi direto para a sociedade. Então a AORE vem
de uma maneira de uma associação para unificar, fazer uma congratulação entre as gerações, entre as turmas, de maneira a permitir representar os oficiais da reserva perante as autoridades públicas, né, municipal, estadual, federal, perante a sociedade e, mais que tudo ainda, a gente poder estar somando forças nesse grupo especial, vamos dizer assim, de pessoas que formaram ali o NPOR. O Alan falou que nós tínhamos aí mais de 1.400 alunos que passaram pelo NPOR de Itajubá. Então eu posso imaginar, Tenente Prudêncio, que a gente deve ter algo em torno de 1.400 sócios hoje, associados na AORE de Itajubá. Oh, maravilha! Seria bom, né? Temos pouco mais de 100. Pouco mais de 100. Então tem 1.300 desgarrados aí que a gente tem que Sim, começar a chamá-los. O problema maior também é que nós estamos há pouco tempo, né? Temos menos de um ano aí de realmente de Funcionamento, formação né? lá dentro, de funcionamento dentro do quartel. Tá? E temos menos de 3 anos já oficializados, né? E o NPOR, a primeira turma dele, não sei se o pessoal sabe, foi criada em 1936. Primeira turma Do NPOR de né? Itajubá. De Itajubá. Depois, 36. 36, depois parou, aí retornou em 69. Tá? Depois de 69, estamos aí. Por isso tem mais de 1.400 pessoas formadas por ali. E nós estamos atrás desse pessoal para congregar, juntar essa turma toda. Tá? A ORE, ela já promoveu algumas campanhas, a gente está sempre envolvido nisso aí, junto com o batalhão. Tá? Promovemos campanha da alimentação, foi em abril desse ano, foi muito bom o resultado. A campanha do agasalho. Só lembrando que em abril desse ano a gente estava em pleno pico ali do segundo pico da pandemia. Itajubá estava no meio do caos, muita gente morrendo em Itajubá. Foi o momento que a ORE se uniu e fez a campanha de alimentos. Tantas famílias precisando, pessoas perdendo emprego, fechado, tudo fechado, a gente tem que lembrar disso. Exatamente. Depois a campanha do agasalho em julho, por causa do frio, porque o nosso frio aqui ele é gracioso. Sim. Então, foram mais de 3.000 peças de agasalho que conseguimos e distribuímos em associações e entidades da cidade? Voltadas, tanto do município quanto de cidades vizinhas. Tá? Infelizmente, teve agora a campanha do Dia das Crianças, a gente não pôde participar, que não deu tempo, tá? Não tivemos tempo hábil para isso, mas já estamos de olho numa campanha para o Natal. Muito bem, muito bom. Então, a gente usa exatamente o nosso canal aqui, o presidente, né, e para os nossos ouvintes, levar essa informação. Nós estamos aí com em torno de 1.400 ex-militares que passaram pelo Exército, hoje militares da reserva, que carregam com eles aí os ensinamentos, aquilo que aprendeu, as lembranças boas do tempo que vestiu a farda, e que estão por aí. Talvez alguns deles nem estejam na cidade, é fato. Mas alguém que está nos ouvindo, ou talvez eles acompanhem o nosso programa agora, ou na reprise às 23 horas, e ele vai saber, nós temos uma associação em Itajubá, que tem como objetivo exatamente reunir essas pessoas que passaram pela experiência do Exército. Ah, mas eu não servi em Itajubá, eu servi em outra cidade. Bem-vindo do mesmo jeito, não é isso? Bem-vindos. E é importante, eu também já tive a oportunidade de participar de encontros, né, de cafés da manhã que a ORE organiza lá no batalhão, um momento ali que você reencontrar colegas, reencontrar pessoas que você às vezes até conheceu pela sociedade e acaba descobrindo, olha, também serviu, também passou pela experiência, né, de vestir a farda verde-oliva, também rastejou na lama, também foi para a Fazenda da Onça. Descobre um ponto em comum ali, né? Também viveu essa experiência. E a cada vez que a gente reúne o pessoal, é muito interessante ver a felicidade do bate-papo dos grupos, cada um com o pessoal que conheceu da mesma turma ou de turma próxima ali. É fenomenal. E é um grupo de pessoas, presidente Prudêncio, me corrija se eu estiver errado, que na grande maioria, a grande massa deles, defendem os valores, né, da família, defendem aquilo que a gente considera como ética, que deve ser defendida e praticada, o respeito ao país. Aquilo que aprendemos no Exército. Aquilo que aprendemos dentro do Exército. A grande maioria. Não vamos dizer todos, mas a grande maioria, sim. Prega isso, preza por isso e defende isso. Isso eu presenciei nos momentos que tive, né, nos encontros da ORE. E trago isso também, né, da minha turma lá do Rio de Janeiro, quando eu formei lá, e as oportunidades que a gente tem de se encontrar, e quando a gente troca
mensagens e conversas com colegas em datas especiais, data de aniversário, data de Natal. A gente sempre conversa, liga para os colegas, seja onde esteja. Temos colegas no Brasil todo servindo. É verdade. E quando a gente recebe a notícia que um deles, que está na ativa, vai ser transferido para perto de nós, a gente fica feliz, comemora, porque a turma vai poder se reencontrar. E essas lembranças, né, para você, nosso ouvinte, que não teve essa experiência de viver o Exército, compartilhe conosco esse momento. É um momento de alegria, realmente, quando a gente reencontra amigos, né, da época do Exército. E, Melo, é importante falar que a ORI também ela está aberta para sócios que não serviram o Exército. Ah, verdade? Às vezes a pessoa ela é simpatizante, ela gosta, ela pode fazer parte da ORI. Aí seria o sócio benemérito. Entendi. Porque interessante isso também. E vai estar ali conosco, né, nos eventos, congratulando, participando. E a ORI vem buscando diversas atividades. E esse ano a gente está com 2 atividades previstas para ainda esse ano acontecer, juntamente com o 4º Batalhão de Engenharia de Combate, que no final a gente pode até estar mostrando, a gente vai falar a programação aqui, mas vem fazer parte da ORI, venha comungar conosco nossos valores, nossa missão de poder ajudar a sociedade itajubense de alguma maneira, né? Então, boa notícia para o nosso ouvinte. Às vezes além não serviu. Dos oficiais R2, nós temos soldados que serviram e participam de nossa associação como beneméritos. Nós temos um cabo, tá? Sargentos, vários deles estão conosco ali na associação. Já se associaram. O presidente, esse ano a turma do NPOR já formou? Quando é que vai ser a formatura Ainda deles? Já tem a data, não? É no final do ano. Em novembro começa a divulgação das datas lá. Exato. O fechamento certinho para saber quando que vai ser o encontro, juramento à bandeira, tudo isso aí. A gente percebe, Alan, eu como professor de ensino médio, eu percebo cada vez mais, né, pessoas jovens interessados nisso. Não é a maioria ainda, como a gente estava falando com esse programa, mas eu começo a perceber coisas que há 10 anos eu não percebia. Jovens interessados em servir o Exército. Aí vem perguntar, vem tirar dúvida comigo, que sabe que eu servi e tal. Professor, como é que eu faço? Eu queria fazer a SpaceX, eu queria fazer a PICAR, eu queria servir o batalhão. Eu vejo isso, são pontuais ainda, mas vejo de maneira muito positiva. E vejo também ex-alunos postando fotos na SpaceX, na ESA. Isso me deixa muito feliz. São pessoas que encontraram no Exército, encontraram nas Forças Armadas ali a sua vocação. Molecão que eu via na sala de aula ali, apanhando da química, hoje está lá, né, formando-se homens adultos, cada um na sua área, vestindo uma farda, cara. A gente fica tão feliz vendo isso. E eu acho que é muito gratificante para nós, né, Prudêncio, que passamos por isso. Dúvida. O Prudêncio, como professor também, e o mais experiente aqui de nós, o mais antigo, no Exército, o caro ouvinte, a gente chama os que chegaram primeiro de mais antigos, né? E os que chegam depois, por exemplo, aqui o Pedro, se entrasse no Exército, seria o mais moderno, né, que é o último a entrar, o mais novo e tal, a gente chama de mais moderno. Então a antiguidade é um valor respeitado em razão da hierarquia dentro do Exército. Isso é um valor que a gente preza, principalmente em respeito aos que têm mais experiência. Aprender a ouvir os mais experientes, pela vivência que tiveram, por aquilo que viveram, pelas cabeçadas que já deram, a gente aproveitar essa experiência deles para ouvir. Passamos muito por isso lá, Prudêncio? Ouvimos muita gente dentro do Exército como referência para nós? A grande maioria, imagina a grande maioria dos ex-alunos do NPOR aqui, que eu conheço, estão em posição de destaque na sociedade. Tá? Ou são empresários, ou são pessoas que ainda estão trabalhando no ramo da engenharia, tá? Como engenheiro civil ou engenheiro elétrico, porque muitos, naquela época, saíam da universidade, iam lá, faziam as atividades, retornavam, não parava o estudo, né? E a grande maioria está em posição de destaque na sociedade. Eu cito uma experiência minha, Prudêncio. Na época eu trabalhava na Embraer, né, e eu fiquei lá por quase 5 anos, e eu era gestor de produção, né, supervisor de produção. Então nós fazíamos o processo de seleção. De tempos em tempos, abriam-se vagas para a gente contratar pessoas para compor nossa equipe. E era uma prática da Embraer, uma empresa
privada, nada, teve vínculos militares no passado, mas hoje não tem mais. Mas era uma prática comum dentro da diretoria de RH de tentar captar entre os candidatos aqueles que tivessem tido experiências militares. Militar. Acredita nisso? Sim, mas Porque em geral acontece. porque Ainda você já acontece. percebia na pessoa, né, na postura da pessoa, aqueles, né, vícios positivos, aqueles bons vícios que ela pega da experiência militar. E isso Melo, era desejado pelas Aquilo- psicólogas da equipe do aquilo RH. Que eu disse anteriormente, né, que procuravam formação superior e conduta ilibada. Exatamente. Porque um R2 ele não pode, ele como oficial, ele não pode denegrir o exército. Tá? Ele é um militar, ele é um oficial, é R2, mas não importa. Isso está no sangue, a gente não... vamos dizer assim, essa questão hoje do pessoal invadir alguma coisa, queimar bandeira, isso não passa na garganta da gente de jeito nenhum. Nós aprendemos que não é assim que se age. Então... E a gente aprende e leva isso. Exatamente, A gente não leva pra esquece vida. quando deixa a carreira, né? Muita gente me pergunta isso, né? Melo, por que até hoje você usa o nome tenente? Eu falei, não sou eu que uso, são as pessoas que se dirigem a mim que usam. Né? Eu tenho muito orgulho disso. E por isso eu faço questão de, não, posso te chamar tenente? Eu falei, por favor, para mim é um orgulho. É um orgulho, Né? Eu realmente. fiquei 10 anos dentro da Força, aprendi bastante lá, uma grande escola para mim. Saí por questões, né, de interesse realmente de servir na Embraer, de ter essa experiência de trabalhar com a fabricação de aviões, era um sonho de criança. Hoje estou aí na vida política, sou professor, mas quando a pessoa se refere a mim como tenente Melo, para mim é motivo de orgulho. Porque me faz lembrar tudo aquilo que eu vivi e aprendi e mais, reforça a minha responsabilidade. Até porque você não deixou de ser tenente, né? Você é um tenente da reserva, tem uma Exatamente, carta entendeu? patente, você ainda possui responsabilidades, né? E isso Inerentes ao seu posto, E ao isso nosso eu posto, tenho né? sempre que estar lembrando. Foi exatamente o que o Prudêncio falou aqui. A gente leva com a gente isso para onde vai. Todos aqueles ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprendeu que é certo e errado, jamais desrespeitaríamos uma bandeira, porque a gente aprendeu isso lá nos tempos de 74, não sei nem se acho que a bandeira era preta e branca ainda na época do Prudêncio. Mas ele respeita a bandeira até hoje, entendeu? Porque a gente guarda isso para nós. E são exemplos, né? Eu aprendi coisas na época do Exército, por exemplo, eu tenho tanto orgulho de usar isso no dia a dia. Uma vez fui visitar uma instituição e eles colocaram, de ensino inclusive, eles colocaram os alunos, né, em ordem assim no pátio, para me ouvir. Eles fizeram lá, colocaram a bandeira, hastearam a bandeira, tocaram o hino e tudo, e colocaram a molecadinha, né, de pé para ouvir eu falar. Só que eles colocaram a molecadinha de frente para o sol. Aí eu pedi para eles virarem de costas e eu fui para trás. Por quê? Porque eu aprendi no Exército que o comandante fica de frente para o sol. O incômodo, né, do sol no olho é do comandante. A tropa fica protegida. É um exemplo de respeito que o comandante dá à tropa. Eu nunca esqueci isso. Eu estava lá na beira da praia da Urca, da Praia Vermelha lá, fazendo atividades do IME, eu lá com meus 19 anos e tal, xingando o tenente na época, ele estava fazendo nós, corre para cima, corre para baixo, reflexão e tudo. E ele nos ensinou isso. Quando ele veio falar pra gente, a gente estava de frente para o sol, todos os alunos fechando o olho por causa do incômodo, né, da claridade do sol. Ele nos fez virar de costas, né, do frente para a retaguarda, e ele ficou de frente para o sol e ele ensinou isso. Um detalhe, né, que ele ensinou, eu estava na beira da praia, 6 da manhã, fazendo lá nossas atividades físicas, e que eu nunca esqueci, e que eu carrego pro resto da vida. Leva pra vida. Que exemplo foi esse? Respeito à sua equipe. É que Você como líder da bons equipe, você modelos. como comandante, você se sacrifica em nome que no da sua Exército equipe. tem aquela máxima, né? A palavra vai convencer, mas o exemplo arrasta, O né? E o exemplo exemplo do arrasta. seu oficial instrutor, você carrega até hoje. Carrega hoje. Outros exemplos que a gente leva quando a gente ia acampar, né? Na época eu fiz o meu acampamento lá em Paracambi, o pessoal de Itajubá faz na Fazenda da Onça. O comandante, né? O tenente da nossa, que era o nosso comandante na época, era o último a comer. É o último a comer. Primeiro come os Primeiro alunos, a sua tropa equipe, primeiro, né? e por último os Por oficiais. último, os comandantes. Isso é um exemplo, cara. E aconteceu um detalhe na nossa época lá, que a gente comeu, quando chegou a hora dos oficiais comer, não tinha mais comida, porque o caminhão que vinha trazendo a última parte ficou atolado na estrada, não conseguiu chegar. Quem ficou sem comida? Os oficiais.
Né? Isso é exemplo que você leva, carrega para a vida inteira. Isso a gente usa na sala de aula, isso a gente usa na política, isso a gente usa em qualquer ambiente que você está. Ambiente de trabalho. Na Embraer eu usava muito isso, e por isso eles faziam tanta questão. E uma situação importante de destacar aqui, que em 2017, 2018, eu era integrante do Conselho Empresarial de Segurança em Mineiro, lá em Belo Horizonte. Então, mensalmente, reunia os representantes da segurança patrimonial, né, das empresas, para discutir questões de segurança do Estado de Minas Gerais, e ali participava diversas empresas. O que a gente observava o ponto em comum? Seja na Vale, Votorantim, CEMIG, Oi, Vivo, aquelas empresas do Vale do Aço, você via que era a parte da segurança dessas empresas, são todos oficiais R2. Então ali todo mundo serviu em algum lugar e estava hoje trabalhando nessa área de inteligência e contra-inteligência e segurança empresarial, trazendo os conhecimentos da caserna, aplicando nesses grupos grandes, né, empresariais. Você percebe claramente a diferença do profissional que passou por uma experiência de militar, né? Um abraço para o Giovanni, está acompanhando o nosso programa aqui. Um abraço para o Alexandre, a Lara, a Andréia. O Alexandre Cipriano manda parabéns a todos, bom dia, e a bandeira do Brasil junto na mensagem. O Giovanni também manda bom dia, vereador Tenente Melo, acompanhando diretamente do Reborjão, grande Giovanni. E a Luzia Pereira também, bom dia para todos que estão aqui conosco. Ô Prudêncio, você falou que serviu no Mato Grosso... No Mato Grosso, em Cuiabá. Cuiabá. No Nono Beck. No Nono Beck. Mais algum foi Itajubá e lá de lá voltou para cá? Ou foi para mais algum lugar? Tem, junto comigo lá foi o Tenente Paulo Roberto. Que era daqui também? É daqui de Itajubá. Ele saiu de lá, fez prova, foi para a Marinha. Hoje está aposentado na Marinha como capitão de corveta, se não me engano. Tá. Mas o Prudêncio foi para Cuiabá e voltou para Itajubá? Eu fui para Cuiabá, eu fui noivo para lá. Então, eu cumpri meu tempo de serviço lá e retornei. E aí quem mandou voltar, né? Exato. A comandante mandou voltar. Sempre. O Alan, daqui para Araguari. Itajubá, Araguari. E aí, Araguari tinha uma situação que um batalhão de construção, muitas vezes nós somos destacados, né? Então, no meu período lá, eu fui destacado na cidade de São José do Rio Preto, quando a gente estava comandando aquela obra de reconstrução da BR-153. Ali até divisa com Goiás até Lins. Tomara que o ministro Tarcísio esteja acompanhando o nosso programa, né? O ministro Tarcísio, meu colega de turma lá do IME, que é o Alan, que é experiente em construção de estradas. Prudêncio também já teve sua experiência, hoje participaria como consultor, né? Ele iria para obra, para dar ordem pro Alan. Alan, vai aqui, vai acolá. Mas uma curiosidade. E o Coronel Cabral, comandante do batalhão, foi colega do Tarcísio de Amã, né? Então eu acho que a gente está cercando o Tarcísio de todos os lados, para o Tarcísio fazer nosso trevo aqui da entrada da cidade. O meu comandante em Araguari, o General Megide, ele era assessor do Tarcísio. Então, pra gente que serviu com o General Megide na tropa e sabe da capacidade dele fazer parte de um time como o do ministro Tarcísio, do Ministério da de certa forma nos sentimos representados, né, de estar lá, né? Não, a gente sente muito. Quando você vê as falas do Tarcísio, as colocações dele, a gente relembra de tantos ensinamentos que a gente teve juntos nas escolas. Então, e a gente vê exatamente ele aplicando isso, né? O pensar o Brasil, o deixar tudo de lado e colocar o Brasil acima de tudo. A gente pode olhar quantas obras inacabadas há mais de 20 anos, que era dinheiro público empatado e parado. Ele teve a humildade e a sabedoria de pegar o pouco que tinha para executar o que já estava quase pronto, né? Sim, e transformar isso em algo útil para a população, né? Para o cidadão. Devolvendo para a população, né? O imposto aplicado ali, né? É o nosso dinheiro que está lá aplicado. Ô Pedro não fez parte, não teve experiência do Exército ainda. Podemos dar um jeito de passar um final de semana lá na Onça, né, Alan? A gente fala com o comandante, Coronel Cabral, solta o Pedro lá na Onça, ele voltar. Ele topa. Você falando com o coronel, ele topa tranquilamente. O Pedro, ele pode participar como oficial técnico. O Exército, todos os anos, abre o edital, né, um edital, onde vai ser prova de títulos, para oficial técnico. História, geografia, administração, contabilidade, o próprio ensino religioso, né? Então tem diversas áreas, biologia, ou para servir nos colégios militares, ou para servir dando suporte para os comandos dentro da administração de alguma grande organização militar, mas todo ano sai edital. Inclusive eu vi, não sei se o Prudêncio vai me ajudar a esclarecer isso, o cabo especialista
Inclusive, eu vi uma postagem do batalhão aqui do Sim. 4º BEC. O que é o é cabo o- especialista? Acredito que vai ser na mesma linha, só que daí não vai exigir um nível superior, e sim talvez um curso técnico. Uhum. Eu vi essa postagem no Instagram do batalhão. É. Atualmente está sendo convocado veterinários. Veterinários? Estão sendo convocados pelo batalhão veterinários. Olha aí, ó. Então, você que tá no o batalhão daqui, Itajubá? Não, no batalhão, no Exército. No Exército Geral. O tá. Exército está convocando. Médico Ô Melo, mas veterinário. se o ouvinte que se interessou, o site no Google, região militar, pode botar 4ª região militar, 11ª, e bota lá vagas de militar temporário no Exército, que vem o edital todos os anos, não só o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também. Aqui, esse ano teve um aberto para Guaratinguetá, Aqui pertinho, mano. São José dos Campos, Barbacena, então a pessoa Também pode não é servir a pátria de algum jeito, né? Então, se o ouvinte está interessado, né, em servir isso, tem nas mais diferentes áreas, né? Nas mais diferentes áreas, Todas as áreas do magistério também. ele tem. Que bom. Ô, Pedro, Melo. e aí? O que você tem para falar? O Pedro tá aqui só ouvindo, atento ao nosso bate-papo aqui de 3 militares No aqui. dia do professor voltar a ser aluno e aprender, porque eu realmente não tive essa experiência. Eu acho que estava pensando, vai faltar isso na minha vida, mas com essa informação, talvez não. Né? Porque na época eu estava no seminário, então eu fui dispensado lá em São Luís do Maranhão. Não passei por isso, e até pelo que nós estávamos comentando, na minha idade de 18 anos, não tinha essa visão do exército e tudo mais. Então hoje estar aqui ouvindo com vocês diferentes épocas, diferentes experiências e aprendendo mais, ouvindo, sabendo que para participar da hora não precisa ser só o reservista, né? Você pode participar. Já como você fica o falou. convite aqui no ar aqui pro Pedro, viu, Tenente Melo? Já tá Pronto. convidado. Já, na verdade, já está dentro, tá? Vamos foi fazer a inscrição dele depois. Duas informações que eu me interessei, participar, conhecer, Sim. contribuir, né? E também de saber dessas oportunidades que o Exército dá mesmo para pessoas de fora, né? Em outras categorias, de poder estar participando e vivendo. E falando um pouco nisso, eu queria ouvir de vocês, nós falamos sobre o papel do militar e tudo mais, as experiências, o ministro Tarcísio hoje, vocês como da reserva, como que o militar se posiciona hoje na sociedade, assim? Antes, nós tínhamos um período um pouco afastado, né? Às vezes a gente vê muito militar só o fardado e imagina assim, mas nós vemos o Melo lá, ele não está fardado, o senhor como secretário não está, o ministro Tarcísio. Como que hoje vocês sentem que a sociedade enxerga esse papel do militar hoje? Bom, eu entendo que a sociedade, ela vê o militar da ativa, da reserva, né, como um integrante de uma instituição que goza de grande prestígio. Então, de certa forma, quando você tem pessoas com essa formação, você dá uma maior credibilidade naquilo que aquela pessoa está desempenhando. O militar em si, o Exército, é uma instituição de Estado, então ela é apartidária. O militar da ativa, ele não pode se envolver em questões políticas, porque o militar da ativa não serve a um político, serve à nação, né? Serve ao país, seja ela comandada por que for. Mas sempre atenta, né, à Constituição Federal. Mas o militar da reserva, ele tem esse papel de poder, muitas vezes, expressar um sentimento sem culpa, né? Porque não podemos nos furtar de, muitas vezes, emitir opinião. Haja vista a formação que nós recebemos, o conhecimento que nós detemos, né? E temos que empregar esse conhecimento de alguma maneira, seja servindo a população com farda ou servindo o nosso país aqui fora, lutando, o Tenente Melo na política, seja o advogado, o professor, dando o seu melhor. Então eu acredito que a sociedade tem esse olhar de aceitação e gosta do militar. Essa pergunta do Pedro é interessante, Alan, porque Itajubá está acostumada com o militar fardado, em razão da presença do 4º BEC, em razão da presença da Imbel, porque a Imbel hoje, os militares que estão lá, trabalham fardados. Quando eu cheguei não era. Quando eu cheguei aqui em 2003, na Imbel a gente trabalhava paisano. Depois, acho que em 2005 que a gente começou a trabalhar fardado. Mas o itajubense está acostumado a ver o militar fardado. Mas o militar não é só aquele que está usando a farda, né? Como bem colocou o Pedro. O militar é um cidadão também, né? Que Sim, vive na sociedade, né? E que muitos, né? A grande maioria não está fardada. A grande maioria passou pela experiência de lá, usou a farda por um tempo e aí depois foi devolvido à sociedade com um aprendizado que é único de lá e está aplicando isso nas mais diferentes áreas de atuação. Acho que esse que é
o grande... Hoje, isso é muito claro para nossa sociedade, que antes não era. Antes, eu acredito E a sociedade consegue enxergar isso, né? Sim, eu acho que hoje está muito claro para a sociedade isso. Por quê? Porque se fala hoje do militarismo com muito mais tranquilidade. Porque antes, Pedro, como professor de história aqui, vai concordar com isso, existia um estigma muito grande em relação ao militar. Uma desinformação, Sim, né? por Que causa fazia por causa de uma com... distorção que houve aí ao longo dos tempos, né, em relação ao período político que nós vivemos no país aí no passado, que o Prudêncio viveu. Nós não vivemos, a gente era muito jovem para isso, mas o Prudêncio teve a oportunidade de viver, né, e aí muitos que passaram por isso distorceram o que de fato aconteceu, e aí o militar era aquele que ficava dentro do quartel, por um bom tempo foi assim, e deixa ele lá e não vamos nos misturar, não traga para cá. Eu acho que existia muito isso. E Itajubá não, porque Itajubá sempre conviveu muito bem, pelo menos desde que eu cheguei aqui eu senti isso muito claramente. Conviveu muito bem com o militar. Para Itajubá, o militar sempre fez parte do seu dia a dia. Mas essa não é uma realidade para o resto do país. Está mudando. Tá mudando. Aos pouquinhos está mudando e as pessoas estão percebendo que é uma escola de formação, o Exército é uma grande escola de formação, que em todos os lugares que a gente imaginar tem alguém que passou por lá e aplica. Grandes presidentes americanos foram R2, né? As grandes nações, as grandes Sim. potências. A escola né, de formação de líderes tem que passar pela, muito isso, tem pela formação militar ali. prezam por isso, né? Os seus grandes líderes normalmente são aqueles que têm experiências militares. O Exército continua sendo o braço forte e a mão amiga. Sim. Está lá para... Teve necessidade, recorre ao Exército, que é aquilo, eles vão dar jeito. Tá? Tendo jeito, eles dão jeito. Não tendo jeito, a gente arruma jeito. Arruma jeito e dá, é isso Então mesmo. tem que ser. É assim que a gente aprende, né? Deu jeito, a missão dada é missão cumprida e bem cumprida, né? Exatamente. Prudêncio, temos algumas atividades previstas para a hora aí e Sim. temos algum convite para fazer isso? Sim, então agora a gente faz o convite para todos os associados da ORI, para todos os ex-integrantes do NPOR de Itajubá, que se formou, né, que ainda não está afiliado, para filiar, porque dia 6 de novembro... Só um minutinho antes, como é que eu faço para filiar? Estou acompanhando o programa aqui, servi ao Exército, aqui já sou oficial da reserva. Eu vou pedir para entrar em contato pode entrar em contato conosco via Instagram, Aori Itajubá. Temos o site aoriitajubá.org ou pode se dirigir ao batalhão e pedir para falar com um da diretoria da ORI, que a gente faz a filiação. A sede física está lá no batalhão, né? Tem um telefone, né, Prudência? Pode ser por telefone. Qual que é o telefone? Então a gente fala agora e ao final do programa a gente repete. Qual que é o telefone? Meu telefone é 99124 0303. Não é fácil, hein? Tá. 9 Fácil, tranquilo de guardar. 99124 0303. Telefone direto aqui do nosso E é o presidente. WhatsApp, né? É o WhatsApp então do presidente. Tenente Prudêncio, presidente da ORI, e também tem a ORI Itajubá. A ORI Itajubá. AORE. Isso, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Itajubá. No Instagram. E o segue a gente lá, né? A gente pede para... Então, dia 6 agora de novembro, num sábado, né? Então, a gente agradece demais o apoio incondicional dado pelo Coronel Cabral, comandante do 4º Batalhão de Elite de Combate. Vamos estar realizando uma competição de tiro. Opa! Tiro prático. Então, o Tenente Melo já está convidado, tenho Será certeza que estará lá. Atirar, caramba, 5 anos da Imbel atirando. Então, a gente vai estar encaminhando os convites, mas já estendo aqui o convite a todos os nossos associados, a pessoa que está nos ouvindo, né? Vamos ter essa competição de tiro prático, dia 9 de novembro. Dia 6 de novembro. Porque a gente estaria... Isso, dia 6 de novembro. A gente está comemorando o dia 4 de novembro, que é o dia do Oficial R2. Do R2. Opa, então dia 4 de novembro. Dia do Oficial R2. Então no sábado. No sábado a gente vai estar... Sábado porque durante a semana todo mundo está trabalhando, está envolvido em alguma atividade. Muitas vezes não tem como deixar a sua atividade para participar. Então a gente quer que o pessoal participe. Aqui a gente quer a família Verde Oliva da reserva de volta. E né? dentro da família Verde Oliva também os familiares, tá? Esposas e filhos que queiram ir também. Vão poder participar também. Vão poder participar também. Vamos agendar alguma coisa. Que convite bacana, que convite especial. Tenho certeza que e agora o mais especial ainda está para vir. Espalhar isso aí para os amigos, para os colegas. Olha, dia 6 de novembro vai ter alguma coisa que a ORI está organizando.
Torneio de tiro prático. Tiro prático. Eu quero ir, Lá no vamos se stand. informar. Então, a Hora Itajubá no Instagram ou pelo aoraitajubá.org também o site. Você Isso aí. consegue informações sobre isso. O que mais E tem? a gente tem um outro convite, que isso aí é aquele tiro inicial para a comemoração do dia 13 de novembro, Uma semana onde será depois. promovido, a gente está chamando de encontrão. Queremos realizar um encontro com as turmas de formação lá no batalhão. Vai ser num sábado. Iremos ter uma formatura. Vamos ver se a gente consegue reunir o Aqueles maior número possível de 1.300. integrantes, né? Aqueles 1.300 que estão desgarrados. É o chamado da missão, né? Lembrar aí do plano de chamada, né? Um plano de chamada da Chamada, ORI, né? Muito bom. E aí, então você que está nos ouvindo, que conhece algum itajubense aí que já passou pelo NPOR do batalhão, qualquer época, ó, nós temos aqui 74 aqui na nossa frente, vai. Qualquer época, avise-os, dia 13 de novembro, 13 de novembro, o primeiro encontrão do NPOR de Itajubá. engraxa o sapato, corta o cabelo, Faça a barba, né? faz a barba e nos encontraremos lá. Informações sobre esse encontro pela Hora Itajubá no Instagram ou pelo site aoraitajubá.org. Então temos o tiro, dia 6, Dia 6, dia 13 o encontrão encontrão. e já a campanha do Natal. Como é que funciona a do campanha? Natal nós estamos ajustando, né? Então, quem quiser ajudar, quando chegar mais perto, acompanha Sim. pelo Instagram da Ori, porque Estaremos. ouvintes, o Prudêncio não quer falar isso, não, mas eles sempre se organizam para ajudar quem precisa. A gente viu isso no exemplo lá da campanha do agasalho, a gente viu esse exemplo de também arrecadação de alimentos. na arrecadação de alimentos, na época que a pandemia apertou mesmo, que muita gente perdeu o emprego, não tinha para onde correr, a Ori foi lá e estendeu a mão. Não será diferente agora no Natal. Então você quer contribuir, você quer ajudar, você que a dona Márcia acompanha o nosso programa aqui, ela que nos deu essa bandeira de presente, Prudêncio. Ela falou, Melo, Muito mantenha bom. sempre a bandeira do Brasil lá no estúdio, porque a gente acompanha o programa toda semana e ela vibra com esses exemplos, né, de patriotismo que a gente aprende no Exército. O ouvinte mandou aqui uma mensagem. Tenente Melo, parabéns pelo programa. É muito bom valorizar a pátria, a bandeira, os símbolos nacionais, o respeito aos mais velhos e muitos outros grandes valores desta instituição do grande país da língua portuguesa. Vivi na época do governo militar e foi muito bom. Tempo seguro, quase não se via falar em crimes, escolas exemplares, alunos e cidadãos orientados. Triste ver algumas cenas de jovens mal orientados e quebra-quebra na TV. Temos que influenciar nossos jovens para o bem. Bons tempos. Essa mensagem do nosso ouvinte aqui, o Marcos Vinícius, mandou essa mensagem. Marcos, eu assino, posso assinar embaixo o que você escreveu aqui? Parabéns a ele. Prudência, é isso Parabéns que a ele. a gente lamenta quando a gente vê coisas, né, do tipo... Exato. uma geração que desrespeita os símbolos do país, Símbolos que nacionais, desrespeita a família, que é capaz de olhar torto pro pai, olhar torto pra mãe. Eu acho que a nossa formação não consegue Não admitir, permite isso. não consegue nem admitir isso como algo possível. Aí quando você vê isso acontecer, isso realmente choca e mostra que está faltando alguma coisa. Trazendo de novo aqui o exemplo que eu vivi na época da Embraer, uma vez eu tendo um treinamento, acho que até conversei isso já com o Alan uma vez, um dos instrutores de treinamento que estava nos treinando lá, era gestão de pessoas, ele falando que hoje o mercado de trabalho enfrenta um grande problema porque nós estamos recebendo jovens que não têm referência de regras, de limites, porque o que dá isso é família ou igreja, religião, né? A pessoa aprende a cumprir regras também. E no mercado de trabalho você tem que cumprir regras. Você está dentro da empresa, você tem regras a cumprir. E nós, ali no caso, na indústria aeronáutica, onde o menor dos erros derruba um avião e mata 100 pessoas, você tem que cumprir regras à risca mesmo. E ele falou, nós vivemos um grande desafio, porque nós estamos pegando aí, o mercado de trabalho está começando a receber uma geração que não sabe o que é isso. E nós estamos tendo que ensinar dentro da fábrica. Eis o nosso, o trabalho duplo. Né? Em vez de só ensinar como fazer avião, não. A gente tem que ensinar a fazer avião e respeitar regras que ela não aprendeu lá fora. Por quê? Porque a família, que era o que fazia isso em primeiro lugar, foi se desestruturando. Uma outra saída, uma outra oportunidade que a pessoa tinha de aprender, numa igreja, né, diante de uma religião, também a maioria não tem mais. E aí, onde eles vão buscar isso? E esse era o grande desafio do mercado de trabalho nos dias atuais. Como trabalhar essa geração que está chegando
com essa falta de valores, eu vou falar assim. Né? E o que o Marcos Vinícius falou aqui, ele fala exatamente nesse sentido. Como que essa geração vai se salvar ou vai ter futuro se ela não sabe o limite, se ela não sabe o que é o não é tão importante na nossa vida, e se ela não sabe respeitar, né, as regras, os símbolos, aquilo que ela tem que, como valor maior, ela não tem valor para respeitar. É verdade. Aquele sentimento de pertencer a uma nação, respeitar os símbolos nacionais, né? Os 4 símbolos nacionais. Isso para muita gente é bobeira. É bobeira e não é. Né? Eu acho que quando a gente tem lá nos nossos 8, 9 anos de idade, a gente pode considerar isso bobeira, porque a gente ainda está amadurecendo. Mas depois que a gente vira adulto, a gente não tem mais esse direito. É isso, Prudêncio? Verdade. Você que é mais maduro que nós? Mais maduro quase podre, não. Mas concordo plenamente. Se você não tem uma meta de vida, e para você ter essa meta, você necessita de cumprir regras. Isso é absolutamente normal. Tá? Se você não tem regra, você não vai conseguir. Me desculpe, mas você não vai conseguir não consegue chegar em nada alguma coisa de útil. Não consegue produzir nada de útil. Eu acho que esse exemplo fica, né, para nós aqui, acho que essa grande mensagem fica para nós aqui. Eu acho que foi uma feliz coincidência, porque a gente não tinha marcado pelo fato de ser dia 15, mas no dia dos mestres, no dia dos nossos professores, aqueles que entram na sala de aula com o objetivo de nos ensinar algo, de fazer de nós alguém melhor do que entrou. Eu sempre brinco com meus alunos. Hoje, quando vocês acordaram, vocês não sabiam calcular o NOx do hidrogênio, vocês não sabiam calcular o NOx do oxigênio. Agora vocês sabem. Então vocês já vão poder dormir um pouquinho mais maduro do que acordaram hoje. Acho que esse é o objetivo de cada professor quando entra na sala de aula. É isso, Pedro? É a maior satisfação. Eu lembro um tempinho atrás, quando eu estava lá em Salvador, eu recebi a mensagem do aluno que tinha acabado de ser aprovado no vestibular para fazer geografia. E eu fui professor de geografia dele aqui no Colégio das Irmãs. E ele agradecendo porque ele aprendeu a amar através das minhas aulas. Então, quando você recebe uma mensagem dessa, você realmente entende o que é ser um professor e como você pode contribuir na vida de uma outra pessoa e fazer a diferença. Né? Então, nós estamos falando desses tempos, que tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis. Nós estamos naquele momento que os tempos fáceis fizeram homens fracos e vem tempos difíceis para frente. Então, o papel de vocês que têm mais experiência, eu que estou vindo aí também como professor, a gente tem uma grande responsabilidade em ajudar realmente a juventude, a sociedade, contribuir e, mais do que existir, deixar um legado, né? Que eu acho que é o que o senhor já fez, está fazendo, todos aqui temos que buscar realmente fazer isso. Então o professor tem um papel muito importante. Quem não se lembra da sua primeira professora, de professores que marcaram e contribuíram ali, que você guarda com muito carinho? Então você como aluno tem essas pessoas e como professor receber esse carinho realmente faz valer a pena. A profissão que não é fácil, mas vale a pena sim. O Sargento Pereira mandou mensagem aqui para nós, está acompanhando o programa. Forte abraço a todos, a nossa colaboração no 5º BEC em Porto Velho, Rondônia. O Sargento Pereira serviu lá. Minha continência e respeito. Capitão Pereira. Capitão Pereira, Ele é Capitão Pereira do Exército. Pereira, sargento pela polícia, mas no Exército, capitão. Um abraço, Pereira. Alan, Prudêncio, obrigado mais uma vez. Nosso horário já está aqui se esgotando. Se eu demorar muito, o Duarte puxa o fio ali e desliga tudo, porque ele fica com fome, quer ir almoçar. Põe sempre a culpa do Duarte, hein, Duarte? Obrigado por aceitar o nosso convite, estarem aqui conosco. Por favor, as portas estão sempre abertas. Sempre que a Ori for desenvolver alguma atividade, fiquem à vontade de nos mandar. A gente faz questão de compartilhar a mensagem, o convite para os nossos ouvintes aqui, tá bem? Vamos só repetir o telefone da Aori, o telefone WhatsApp do Tenente Prudêncio, que é o nosso presidente, para caso o ouvinte queira buscar mais informação ou se associar à Aori. O telefone é o 99124 0303. 91240303. O 9 na frente, que é o WhatsApp. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo final de semana para os nossos convidados. Pedro, que felicidade tê-lo aqui conosco. Obrigado, Melo. Convidou, eu venho. Obrigado Professor pela aula Pedro. de hoje. Foi muito bom. Uma grande aula. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado da aula. Duarte, você passou pelo Exército, Duarte? Duarte foi expulso? Exército gente em Bugaçu, São Paulo. Bugaçu, São Paulo. Que ano que era? 1985. 85, o Duarte foi dispensado. Não, o sargento olhou pra ele e falou, não, você não. Vai pra Itajubá. Ô, Melo. Vai pra Itajubá que lá eles vão precisar de você. E aqui,
despedindo, né, agradecendo a oportunidade que você nos deu de abrir aqui os microfones da rádio para a gente poder estar levando a nossa mensagem. Nosso profundo agradecimento ao Exército Brasileiro, né, que um dia nos recebeu como meninos e nos transformou em oficiais e líderes. E estamos hoje tendo a oportunidade de estar devolvendo esse ensinamento, servindo a nossa cidade, servindo a nossa nação nas mais diversas áreas. E chamando aos colegas, aos amigos que serviram, que venha fazer parte da ORI, venha fazer nossa instituição, nossa associação cada vez mais forte. Obrigado a você. Prudêncio. A gente agradece realmente a oportunidade de estar aqui com o Tenente Melo e com todos os ouvintes, e realmente aguardamos os nossos ex-alunos que saíram de lá, que são hoje oficiais, R2, entrem em contato com a gente, tá? E mesmo aqueles que gostaram do que nós temos a oferecer na associação, mas não são militares, não tem o menor problema, que como o Alan falou, nós temos o associado benemérito, tá? Ele entra como um associado normal, ele não é militar, mas estamos aí. Concorda com os valores que forças, defendemos. Exatamente. E vamos juntar forças. Obrigado mais uma vez, reforçando aí o convite que a ORI faz para nós, dia 6 de novembro, dia 13 de novembro, o encontrão lá no batalhão. Carlos Alberto também aqui mandou um abraço, top, viu? Gostei do programa, bom dia a todos. E eu quero encerrar o programa de hoje mandando um abraço para Milene Rossi da Silva. Na próxima terça-feira, a Câmara Municipal de Itajubá realizará um evento, uma sessão solene, onde cada vereador concede a uma mulher itajubense a comenda à vereadora Maria de Lourdes Sanches Coelho, ex-vereadora de Itajubá. É uma homenagem a mulheres que fizeram e fazem diferença na nossa cidade. Eu, vereador Tenente Melo, escolhi a Milene como a nossa homenageada para receber essa comenda. O evento ocorrerá na próxima terça-feira, 19 horas, é uma sessão solene. Você pode acompanhar pelos canais oficiais da Câmara, será transmitido ao vivo, vai ocorrer lá no Teatro Municipal, Teatro Cristiane Rieira, onde serão entregues as comendas às homenageadas. Meu grande abraço a Milene e a todas as mulheres que serão homenageadas nessa data, terça-feira que vem, 19 horas, no Teatro Municipal. Era isso, Duarte, por hoje? Então vamos embora, vamos para casa almoçar. A todos vocês... Prudêncio, quer acrescentar algo? Não? Só uma pergunta. A Milene é aquela que trabalhou no hospital? Sim, a Milene trabalhou no hospital, nossa amiga, que o Alan também conhece. Foi minha aluna Ex-aluna. na biologia. Não, vamos listar quem não foi aluno, que é mais fácil. A última vez que o encontro que eu tive de reunião de professores, um dos meus ex-alunos estavam conversando, falou, pois é, porque o Luiz Prudêncio é muito antigo como professor, eu acho que ele deu aula para Pedro Álvares Cabral. Eu falei, Pedro Álvares Cabral não passou comigo, ele ficou de recuperação. Então, não sou tão antigo. Mas a Milene é uma grande pessoa, ela realizou um trabalho incrível. Foi minha aluna. Mês que vem, em novembro, estaremos inaugurando aqui em Itajubá o posto de coleta de sangue. A Milene é parte dessa história, ela luta até hoje para que isso se torne realidade. As campanhas e as oportunidades que Itajubá teve para doação de sangue aqui, Milene estava sempre à frente, ali como integrante do Hospital Escola, no Hospital de Clínicas de Itajubá. Então, o nosso reconhecimento aqui, através da Milene, a todas as mulheres que fazem um grande trabalho. Um abraço especial a ela e parabéns a ela. E faz a diferença na nossa cidade. E fala assim, se eu não escolhi bem. Não escolhi bem minha Escolheu homenageada. Milene, grande beijo. A Milene tem um problema. Eu falo para as pessoas, né, Alan? Não conheça a Milene. Se você conhecer, você se apaixona por ela. Ela é incrível. Ela é uma pessoa incrível. Então, encerramos nosso programa com essa grande homenagem à Milene aí, a mulher homenageada com a comenda que nós entregaremos para ela na próxima terça-feira. Minha escolhida, tá? Cada vereador escolheu a sua. Eu não tenho aqui os 11 nomes. No próximo programa eu trago o nome das 11 homenageadas. Bom final de semana a todos, Deus abençoe, e se tudo der certo, e Deus quiser, na próxima sexta-feira nos encontramos aqui de novo, ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura FM, no programa Nos Bastidores da Política com o Tenente Melo. Grande abraço a todos e até lá.